Olá, muito bem-vindo ou bem-vinda a essa leitura aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e eu trago hoje, como eu venho fazendo semanalmente, uma leitura na mensagem intuitiva, não tem opção, a mensagem que precisa vir vai ser passada. Se você sentiu de clicar para assistir, de entrar aqui, é porque tem uma mensagem para você. Vamos ver o que é que você precisa saber nesse momento. Começamos aqui com a repressão. A coragem e o mestre. Se tornar mestre. Ter essa... Lendo muito literalmente aqui o que as cartas trazem. Vou elaborar, mas já vou falando assim bem o que tá aqui explicitamente aparecendo, né? Tem uma ideia de se tornar mestre, se libertar de amarras. Se libertar de amarras, se soltar e expandir, se tornar mestre de si, dos seus pensamentos, ganhar consciência, ir de encontro à fonte. Você é a fonte, você precisa honrar a fonte, que é você, e se conectar com essa ideia, essa energia, ela está presente dentro de você. E aqui é o As de Paus também. O que essa carta traz é o início, a faísca inicial, aquele impulso inicial que te leva em direção a algo, para onde o seu desejo aponta. E eu diria que aqui, indo além do desejo, a sua essência, para onde você está se sentindo direcionada ou direcionado, é exatamente o sair desse momento, sair desse lugar limitado, escasso, apertado, que não te cabe. Acho que essa mensagem já vem aparecendo aqui nessas semanas, não me lembro em qual. E um movimento de se tornar mestre, ganhar confiança em si, na sua capacidade, na sua força, florescer apesar de tudo, apesar dessas limitações, encontrar a coragem, sim, de ser quem você é. Você é a fonte, como eu disse, mas encontrar força também para honrar essa fonte, bancar as suas ideias, as suas vontades, fazer aquilo que você quer. Aqui a gente está falando disso, a princípio. Mas tem muito, como essa primeira carta que apareceu aqui, foi essa repressão, que é uma carta que fala de limitação, de estar preso. Eu diria que aqui tem muitas crenças também, que te encolhem, te fazem se sentir menos. E eu tenho aqui na minha frente, são 4 cartas de muita força, mas as cartas da ponta, ao mesmo tempo que essa repressão, né, essa energia presa, contida, do outro lado eu tenho a fonte, que é a expansão pura, né, é pura energia. Então, aqui eu tô falando sobre alguém que precisa se libertar de algumas amarras, que precisa se libertar de algumas crenças, para encontrar essa fonte, encontrar essa força. Florescer, expandir, se tornar mestre de si e da sua vida. Voltar-se para dentro, encontrar esse caminho de volta, mas também silenciar, parar de ouvir os barulhos externos, parar de dar ouvidos para as outras pessoas e se concentrar no que você sente, no que você quer, em quem você é. O experienciar aqui, o 3 de Paus, é uma carta que fala sobre viver a experiência do momento presente. Se colocar no seu lugar de força. É isso, por enquanto.
E se permitir também viver as experiências que você precisa, eu diria. Aqui essa coragem, eu tenho o experienciar bem embaixo da coragem. Isso só reforça essa ideia de limitação, né? Alguém que tem um grande bloqueio, que não se permite ser mais, expandir, ser essa essência de luz que você é. Uma pessoa controladora, talvez, que quer um resultado específico, que precisa... Tem uma ideia muito certa e limitada do que deve ser, de quem deve ser, do que deve fazer. E isso parece que está te ajudando a chegar a algum lugar, a ser alguma coisa, mas isso só está te impedindo de ser ainda mais. Tem espaço. E você tem capacidade para ser ainda mais. Mas você está aqui, nesse limite todo. E a outra carta que eu tenho aqui, a não materialidade, o Hierofante, nesse tarô, é o nada para ser o todo. Tem todas as possibilidades aqui. Mas se eu fico num cantinho, me sentindo, achando que sou menos, sou pouco, eu crio pouco, eu gero pouco. Você é a fonte. Você é essa centelha divina, que é a carta da fonte. Fonte criadora de tudo que é. Você pode ser a fonte criadora de tudo que é. Você é parte e é espelho. Você também é. Você tem esse poder de criação aqui. Você precisa encontrar essa força, encontrar as ferramentas dentro de você, encontrar o conhecimento necessário para lidar com as questões, para lidar com as responsabilidades também. Talvez exista aqui, agora puxando um pouquinho para filosofia, né, da constelação, pode ser que você tenha um grande medo de crescer, porque você vai precisar se responsabilizar. Você vai precisar assumir a responsabilidade da sua vida. É aquela coisa quando a gente diz tomar as rédeas da própria vida. Isso implica em assumir os erros também. Isso implica em acertar, em realizar coisas grandiosas, sempre é possível, mas também implica em errar. A vida é um grande campo de tentativa e erro, então você vai errar, porque é através dos erros que a gente ganha sabedoria. Então eles são essenciais, a vida não é perfeita. Pode ter aqui uma pessoa perfeccionista que tem medo de errar. Então, voltando, né? Pode ser aqui uma questão de assumir a responsabilidade, crescer. E é preciso olhar para isso. Por que esse medo de crescer? Esse medo de ser grande no sentido adulto e no sentido de expansão. Grande nesse sentido aqui. De poder também. E parece que é isso que está acontecendo aqui. A outra carta que tem aqui, né, é a concessão. Que aqui é engraçado porque nessa leitura, nessa mensagem, tá me vindo uma ideia um pouco diferente do que eu costumo falar sobre essa carta. Uma ideia de espelho, de você vendo não, isso, vou puxar aqui o gancho disso que eu acabei de falar. Pode existir um medo, uma pessoa controladora, um medo de crescer, que vem de um espelhamento do seu entorno. Os exemplos que você teve na vida, você está olhando para isso, você está focando
nisso do tipo, é isso que eu conheço. E aqui, já que estamos falando, né, dessa filosofia da constelação, vou aproveitar o gancho novamente. Seus pais são a sua maior influência. Se eles são o seu exemplo, se você só tem esse exemplo, né, tão próximo, você vai reproduzir o que eles te ensinaram. Você vai reproduzir o que o seu meio te ensina. Já ouviu aquela frase que diz que a gente é o resultado das 6 pessoas mais influentes na nossa vida? É algo assim. Porque você reproduz comportamento. Então pode ser que você esteja reproduzindo comportamentos pequenos, escassos, limitados. E o que isso aqui está te falando é que não precisa ser assim. Você não precisa agir desse jeito. Você pode ser diferente. Você deve ser diferente. Você deve quebrar o padrão. Se libertar disso. Para crescer, para criar mais, para expandir, para evoluir. Porque aqui na sequência a gente tem o fardo. Alguém que carrega algo que não é dele. Você vem carregando um peso que não é seu, vem carregando uma obrigação, uma realidade, verdades que não são suas, crenças que não são suas. Isso pesa, isso tá pesando. Essa pessoa aqui, ó, tá cansada. Ele precisa subir essa montanha, só que olha o tanto de peso excessivo que ele tá carregando, que nem precisava estar carregando. É isso aqui. O que essa mensagem aqui tá falando é sobre uma necessidade de você tirar esse peso, tirar essas limitações de você, para você conseguir enxergar novas oportunidades, criar novas oportunidades, enxergar, materializar coisas maiores, melhores, que não sejam maiores e melhores. Como eu disse, erramos também e é necessário errar para aprender. Materializar coisas, uma vida diferente da que você vem vivendo. Se você ficou aqui até agora, é porque de alguma forma você se identifica com isso que eu tô falando. Porque pode ter o caso de alguém que tá ouvindo e pensando assim, mas minha vida tá boa. Do jeito que tá bom. Por quê? É só isso que eu consigo. Eu não vou conseguir mais nada além. E esse é o ponto. É exatamente isso. É possível. É possível quebrar o padrão. É possível sair desse patamar e se elevar. Mas aqui precisa querer. Precisa de um movimento interno de crescimento. Como eu falei no início, né? Se tornar mestre. O mestre tá aqui. Bom, eu sigo aqui tentando... Ah, bom, caiu uma. Eu sinto que essa é a mensagem que tá aqui. É bem... talvez difícil de ser compreendida, mas era o que eu precisava falar. Eu disse que você tem as ferramentas que você precisa para criar a realidade que você quer, correto? A carta que saiu aqui, o mago. Uma nova existência, uma nova vida é possível. A fonte, o mago, eles estão aqui te dizendo dessa força, desse poder que você tem. O mago, ele materializa, ele manifesta. Ele manipula a realidade, ele cria uma nova realidade. Se assim ele o quiser. Você quer? Tá bom do jeito que tá? Então, acho que nem tem por que você tá aqui assistindo essa mensagem, né? Porque aqui é uma mensagem pros inconformados, pros desconfortáveis. Aquela pessoa que tá no lugar e sente que ali não é pra ela, ali não... podia ser maior e ela só talvez não saiba como ir para esse lugar mais confortável. Uma das coisas que me ocorrem aqui
de dizer. Vou parar de tirar a carta. Aproveitando aqui, eu ia falar, saíram a morte e o Ás de Copas. Mas eu vou falar o que eu ia começar a falar. Uma das coisas que me ocorre de dizer é soltar o controle. É não querer um resultado específico. Achar que só desse jeito é possível, ou dessa forma, sabe? Ou esse resultado específico só é o que significa sucesso nessa jornada aqui. Soltar um pouco as rédeas nesse sentido. Eu falei de pegar as rédeas da vida, né? Mas soltar as rédeas no sentido de perfeccionismo. Isso atrapalha. Permita um espaço para que as coisas aconteçam por si e te mostrem o caminho. Não queira controlar os resultados. Haja de acordo. Se coloque à disposição proativamente, mas não queira controlar o resultado. Então, perfeccionismo é um problema aqui. Como que você sai desse círculo vicioso, talvez, né? Era o que eu estava falando. Como sair desse padrão. Começando soltando controle. Soltando a ideia de que precisa ser de um jeito determinado. Sair do quadrado, sabe? Da limitação. E aí, como caíram essas duas cartas? O Ás de Copas e a morte, a transformação. Uma transformação da sua mentalidade é necessária. Aqui é possível fazer isso de várias formas. Seja do jeito mais simples, que é lendo um livro que te traz novas informações, conversando com pessoas diferentes, fazendo terapia, fazendo um processo de cura que vai te mostrar pontos cegos seus, que vai te mostrar questões que precisam de cuidado, questões internas, buscando essa transformação, não se permitindo ficar parado no mesmo lugar, porque você vai continuar tendo as coisas como elas são. Se tornando uma pessoa, um buscador, alguém que vai atrás de respostas, vai atrás de mudanças, encontrando ou não. O resultado não precisa ser eu encontrei a elevação espiritual, eu encontrei a iluminação da minha consciência. Você pode encontrar um monte de lama no meio desse caminho. O processo de autoconhecimento, ele é muitas vezes desconfortável e dolorido. A gente ver certas coisas, tomar consciência de certas coisas nossas, certas limitações, certas fraquezas, né, de alguma forma, não é legal, dói. É melhor não ver, né, é melhor ficar na ignorância. Não que eu esteja te chamando de uma pessoa ignorante, não é isso. É ignorante no sentido de ignorar a verdade, ignorar uma informação diferente daquilo que você já sabe. Às vezes a ignorância é realmente uma bênção, mas aqui ela não está sendo uma bênção, está te limitando. Então, o que é preciso sair disso. E a outra coisa que esse Ás traz: fluir, se permitir fluir. Eu tenho aqui, eu já falei sobre o perfeccionismo, né? Soltar um pouco as amarras. Mas fluir também no sentido de você sentir, entrar em contato com o seu corpo emocional, com os seus sentimentos, com as suas emoções e ir sentindo quais são as mensagens, o que você está sentindo, o que isso está querendo te dizer. Essa busca também. É assim, tô sentindo um desconforto de estar aqui na presença do fulano. Por quê? O que esse fulano tem que me incomoda tanto? Provavelmente você tem o mesmo que essa pessoa. E só te incomoda porque tá no outro, né? E aí é mais fácil de ver. Então, como eu sempre digo, o outro é um espelho, né? Você viu algo que te desagradou numa pessoa, aí tá a sua sombra. É aí que você precisa olhar pra começar a trabalhar ela, trazer
lapidar, trabalhar para trazer para a luz. Então é sentir também, faz parte aqui da sua mensagem. E é isso, vou ver se sai mais alguma coisa. Acho que já é suficiente, ficou uma mensagem talvez um pouco mais complexa. Nem todo mundo gosta. Por fim, falei esse tempo todo com essa carta na mente, pensando aqui. Quando eu comecei a falar, né, sobre a questão da reprodução dos padrões, foi exatamente essa carta que me veio à mente. O condicionamento. Ela não estava aqui, mas acabou de sair. Para confirmar, para mim ela está aqui confirmando que tudo isso que eu venho falei nessa mensagem, era o que eu precisava te dizer nesse momento. Que você não precisa se limitar, ficar onde está, e que você pode seguir seus instintos, sua intuição, suas emoções. Tudo isso está te apontando uma direção, que é exatamente a saída desse estado, desse lugar onde você se encontra hoje. Tem saída, sempre tem. E é isso que eu tenho para você nesse momento. Vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Espero que ela tenha sido construtiva de alguma forma. Se você quiser me contar nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo, receber a notificação. E eu te espero te ver no próximo. É isso, até lá!